Lula ganhou as eleições. E agora? Carlos Matheus Bruxel aqui, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um vídeo. Hoje é dia 30 de outubro de 2022 e eu estou gravando esse vídeo antes de saber o resultado das eleições, porque na verdade as coisas que realmente importam na vida continuam sendo as mesmas, né? Tem coisas na vida que são temporais, que durarão por um determinado tempo, e tem coisas que são eternas, que durarão para sempre. Essas coisas realmente importam. Mas dentro das coisas temporais, a gente precisa classificar elas em prioridades, ver que a gente deve dar prioridade para algumas coisas. Então, o nosso corpo, ele é temporal, ele durará por um determinado tempo, mas a gente precisa cuidar do nosso corpo porque ele está conosco por toda a nossa existência terrena. A gente precisa honrar o corpo que Deus nos deu e que a gente mereceu. O nosso dinheiro estará conosco por um determinado tempo, mas a gente precisa pensar nele no longo prazo e não se entregar para os impulsos e compulsões momentâneas. E a nossa família está conosco para a gente honrar, para a gente agradecer, para a gente amar por toda a nossa existência, porque foi a família que Deus possibilitou para nós. É ela que nos dá as oportunidades. Então cabe a nós também fazer o nosso papel na nossa família, porque ela é duradoura, ela durará por um longo período de tempo, talvez por toda a nossa existência, inclusive. E a política, ela é importante sim, nos próximos 4 anos vamos ter determinado candidato, né, enfim. Então o ser humano precisa fazer seu papel na política também. Agora é importante perceber que o cenário macro não está no nosso controle. O cenário macro, ele é o reflexo do que a maioria da população acredita, no que a maioria da população escolheu. Então, se não foi o que a gente quis, foda-se. A gente deve pensar naquilo que está no nosso controle. E se foi aquilo que aconteceu, aquilo que a gente quis também, que aconteceu, então cabe a nós continuar também. Mas isso não importa muito. Tem que perceber que as coisas, elas estão numa determinada prioridade. E a prioridade número 1 deve ser as coisas que são eternas. Deus, Cristo, nosso Espírito, as nossas virtudes, aquilo que a gente vai levar para sempre, todo o nosso conhecimento sobre o universo. Depois a gente pode colocar as coisas temporais em uma determinada prioridade. E assim a gente percebe que as coisas que estão no cenário macro não são a prioridade, não estão no nosso controle total. Então a gente precisa primeiramente pensar no nosso amor próprio, para então amar o outro. A gente precisa pensar na nossa família, a gente precisa pensar no nosso dinheiro a longo prazo, de forma equilibrada, né? A gente precisa pensar nos nossos bens terrenos, porque Deus possibilitou que a gente tivesse eles. Então a gente deve honrar nossos bens terrenos também. E então a política, ela se torna algo quase que insignificante, de certa forma. Claro que cabe a nós também cobrar o nosso político pelo tempo que ele estiver lá nos representando. Cabe a nós buscar determinados direitos, determinadas coisas que a gente acredita. E isso é um papel, né, nos próximos anos que cada ser humano precisa fazer, precisa cobrar, precisa atuar na política também, precisa estudar a política. Agradeço a quem assistiu e até o próximo vídeo.